Sejam todos bem-vindos. Vamos apresentar o tema do nosso trabalho, que tem o título de Inovação Frugal como alternativa para a criação de micro e pequenos negócios em ambientes de inovação. Os autores desse trabalho são Samuel Moraes de Mello, eu, analista técnico do Sebrae no Piauí e mestrando em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação, Profinit, ponto focal Universidade Federal do Piauí. E também Maurício Ribeiro Sena, que é analista de Tecnologia da Informação na UFP e também mestrando do Profinit no ponto focal da Universidade Federal do Piauí. Bom, o objetivo do nosso estudo foi apresentar os conceitos de inovação frugal encontrados na literatura, entender os diferentes tipos de ambientes de inovação e apresentar alguns exemplos de inovação frugal desenvolvido com o apoio de ambientes de inovação e que poderão vir a se tornar empresas. A metodologia utilizada nessa pesquisa foi do tipo exploratória para, inicialmente, caracterizar o conceito de ambiente de inovação e apresentar suas diversas modalidades, utilizando nessa pesquisa principalmente bases institucionais. Na segunda parte foi realizada uma busca na literatura pelos conceitos de inovação frugal na base Scopus. Utilizamos os termos innovation e frugal, né? Sendo limitado o tipo de documento como artigo e dentro do assunto de engenharia entre os anos de 2015 e 2020. Esses artigos encontrados ainda passaram por uma análise qualitativa que procurou buscar identificar termos e eliminar repetições, para com isso a gente pudesse apresentar os conceitos mais representativos. Na última parte, nós contextualizamos de uma forma breve o cenário das micro e pequenas empresas no Brasil, durante especialmente esse período de pandemia de Covid-19, para então relatar alguns exemplos de desenvolvimento da inovação frugal por pesquisadores inseridos em ambientes de inovação. Então, entrando no primeiro tópico da nossa pesquisa, né, conceituamos ambientes de inovação. Segundo Correia 2012, os habitats de inovação constituem-se de espaços de aprendizagem coletiva, intercâmbio de conhecimentos, de interação entre empresas, instituições de pesquisa, agentes governamentais para a realização de pesquisas que podem ser transferidas para o setor produtivo, contribuindo para o desenvolvimento econômico de uma cidade, região ou país. Também encontramos uma definição importante de ambientes de inovação na Lei 13.243 de 2016, que diz o seguinte: um ambiente de inovação é um complexo planejado de desenvolvimento empresarial e tecnológico, promotor da cultura de inovação, da competitividade industrial, da capacidade empresarial e da promoção de sinergias em atividades de pesquisa científica, de desenvolvimento tecnológico e de inovação entre empresas e uma ou mais instituições de ciência e tecnologia, ICTs, com ou sem vínculos entre si. No nosso trabalho, nós mapeamos vários tipos de ambientes de inovação e fizemos buscas, né, tanto institucionais como na literatura, e relacionamos os principais incidências, né? Acredito que aqui não se esgote os tipos e termos de ambientes de inovação, talvez um próximo estudo possa fazer o complemento, mas acreditamos abranger grande parte dos tipos. Não vou me ater aqui ao conceito de todos eles, apenas citar brevemente, porque são muitos e o nosso tempo aqui é curto, mas lendo o trabalho completo está lá a definição de todos. Então temos a pré-incubadora, a incubadora, né, tão conhecida, as aceleradoras, que diferem principalmente das incubadoras porque também fazem um investimento, né, eles pegam um percentual do negócio. Tem os espaços abertos de trabalho cooperativo, ou também conhecidos como coworkings, esses mais recentes,
Temos os laboratórios abertos de prototipação de produtos e processos ou espaços maker. Os laboratórios, inclusive, mais à frente serão apresentados como o objeto dos exemplos que vamos apresentar. Arranjos produtivos locais e variantes, parques tecnológicos, polo tecnológico, polos de competitividade, a Tecnópole, área de inovação, centros de inovação, distrito de inovação, cidades inteligentes e espaço de geração de ambientes. Então, essas definições nós encontramos em materiais da própria Amprotec, do Sebrae, que tem um manual muito interessante que ele é um manual para que possa desenvolver os ecossistemas de inovação, mapear os ecossistemas de inovação, e lá ele traz as definições dos ambientes de inovação. Além do autor Silva, que também traz alguns conceitos muito importantes e que também agregamos aqui a nosso compilado. Bom, a inovação frugal, existe um certo consenso de que Prahalad foi um dos pioneiros a utilizar o termo e disseminá-lo de forma mais ampla pelo mundo. Segundo esse autor, a inovação frugal se concentra em fazer mais com menos para mais pessoas. Então, toda inovação que surge pela escassez de recursos. Temos um exemplo clássico da inovação frugal, que é o Tata Motors. Então, eles criaram um carro que super barato, né? Quando foi lançado, a campanha dele é de que ele era o carro mais barato do mundo. E então ele é um exemplo clássico do que é inovação frugal, né? Você tentar atingir mercados emergentes, tornar um produto mais acessível para a população. Então, esse termo também, inovação frugal, é conhecido de diferentes formas. Também é conhecido como inovação Gilgad, inovação reversa, inovação gandiana, inovação de base e inovação indiana. Os principais estudiosos também dessa área são indianos, né? Foram os primeiros a iniciar pesquisas nesse campo, né? Então, mas é bom dizer também que não existe uma definição unificada de inovação frugal nos círculos acadêmicos. Segundo Hossain, 2020, inovação frugal se baseia em um novo formato de atendimento à população de baixa renda e mercados emergentes, oferecendo produtos acessíveis. No nosso trabalho, fizemos um grande compilado de diversos conceitos de inovação frugal para justamente ter uma definição mais completa possível. Aqui eu trago a definição de Rajol, 2012. Pode ser definido como a única maneira de pensar e agir em resposta aos desafios, identificando efetivamente as oportunidades, mesmo nas piores circunstâncias, e improvisando as soluções da maneira mais simples possível. Esse tipo de inovação se caracteriza pela remoção da tecnologia sofisticada sem perda de funcionalidade ou essência dessa tecnologia. Esse conceito é de D'Angelo e Mungnosson, 2020. Segundo a The Economist, 2010, inovação frugal não se trata apenas de redesenhar produtos, envolve repensar processos de produção e modelos de negócios inteiros. Então aqui já é uma definição que envolve até, inclusive, o próprio modelo de negócio para se reinventar, tornando ele mais enxuto, né? Não perdendo a funcionalidade, mas, claro, removendo toda a parte sofisticada para que tenha apenas o mínimo da funcionalidade, mas que não perca ainda o essencial daquela tecnologia. Para Gomera et al., 2020, todas as restrições de recursos e de capital são o que fazem a inovação frugal ser um sucesso em países em desenvolvimento. Então aqui a gente já vê a característica dos países emergentes, países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Aqui eu trago mais um último conceito de Needlemond et al., 2020, onde ele faz um vínculo já com as instituições públicas. Então ele diz: a fabricação frugal também requer apoio do governo e das agências governamentais, combate ao tráfico de mercadorias e apoio às produções nacionais,
propiciando incentivos à exportação para os produtores nacionais, fornecendo treinamento especializado no campo da produção e comercialização para os produtores, realizando exposições e conferências para os produtores introduzirem seus produtos, criando sistemas de informação para conectar produtores, desenvolvendo clusters industriais e cidades, colaborando no campo do empréstimo e reduzindo impostos e complicações dos produtores, e fornecendo centros de pesquisa e laboratórios industriais que estão entre os deveres do governo e órgãos governamentais. Então, aqui já faz um vínculo com as instituições governamentais. Os ambientes de inovação também são instrumentos de execução das políticas públicas de inovação, recebem muitos recursos públicos de editais. Então, aqui podemos já verificar um primeiro indício de um vínculo da inovação frugal dentro de ambientes de inovação como um potencial a ser explorado. Bom, na última parte do nosso trabalho, colocamos aqui um pouco do cenário das micro e pequenas empresas, né? E segundo o Sebrae, essas micro e pequenas empresas são 99% das empresas existentes no Brasil. Elas basicamente se classificam em 3 categorias: microempreendedor individual, que é aquele que tem uma receita anual igual ou inferior a R$ 81 mil por ano; a microempresa, que tem uma receita bruta anual igual ou inferior a 360 mil por ano; e a empresa de pequeno porte, que tem uma receita bruta anual superior a 360 mil e igual ou inferior a 4.800.000. Então, é importante dizer que no Brasil, segundo dados do IBGE 2020, mais de 700 mil empresas foram fechadas no período de março de 2020 até julho de 2020, quando a pandemia teve o seu auge aqui no nosso país. Mas mesmo com esse cenário desfavorável, muitas empresas, através da inovação, também conseguiram se reinventar e até criar novos produtos para ajudar no combate a essa doença. Então é o caso da empresa Tron, que desenvolveu o equipamento chamado AirTron, né? Ele é um respirador mecânico pulmonar que foi desenvolvido pela equipe comandada pelo professor e pesquisador Gildário Lima, que é daqui do Piauí. Então, é um exemplo que nós estamos trazendo aqui. No nosso texto completo também tem mais um exemplo. E aí nós queremos fazer o vínculo para observar que esse tipo de inovação é uma inovação frugal. Ele reduziu o aparelho, né, do respirador, ele transformou isso em algo mais acessível e ele estava presente em ambientes de inovação que o auxiliaram a conseguir esse feito. Então, utilizou-se de laboratórios de pesquisa, utilizou-se de o ambiente da universidade para conhecer e se conectar com pessoas importantes, né? O projeto se iniciou com o apoio da Universidade Federal do Piauí, Universidade Federal do Parnaíba, o SESC, o CREFITO 14 e FIEP. O projeto ganhou robustez e viabilidade ao receber o apoio da FAPEP, que é a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa daqui, através de um processo de encomenda tecnológica. Então, também graças ao acesso que o professor teve e sua equipe tiveram aos laboratórios da Universidade Federal, foi possível executar, testar e validar essa tecnologia para que ela pudesse entrar no mercado de forma rápida e atender a situação de emergência. Então, aqui tem eu trago um pouco mais da história do professor e de como ele criou isso no nosso texto, né? Mas, sem dúvida, se não fosse esses ambientes, todos os instrumentos e ferramentas presentes nesses laboratórios, ele certamente não teria conseguido um êxito como ele teve, né? Então, agregou muito ao trabalho dele e foi possível se conectar com outros pesquisadores para fazer os testes, as validações, as experiências e verificar que esse respirador poderia ir ao mercado e que iria também salvar vidas. Então, como conclusão,
colocamos que o mundo está mudando sua atenção para gigantes emergentes, como a China e Índia. A estratégia de ganhar margem alta, focando em alguns riscos consumidores, está cada vez mais em questão por causa da demanda insaturada de uma grande e crescente classe média em muitas economias emergentes, que oferece grande potencial de negócio. Assim, um novo tipo de inovação decorre da escassez de recursos para o mercado de baixa renda e baseia-se na consideração de transformar restrições de recursos financeiro, material ou institucional em vantagens. Então, a inovação frugal, ela tem uma vantagem, ela é uma inovação de baixo custo, ela é a reinvenção de coisas que nós já temos no nosso mercado e tem tudo a ver com o nosso país, com a nossa situação. É um grande potencial a ser explorado pelos ambientes de inovação que têm recursos e ferramentas para que essas inovações consigam, né, chegar ao mercado, chegar da melhor forma possível, diminuindo o seu risco e tendo todo o apoio necessário. Agradeço a todos, aqui deixo os contatos e estou à disposição para maiores informações. Obrigado.